Vamos para o momento da palavra? Abra a tua Bíblia em Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10, versículo 1. Irmãos, eu quero mesmo ser breve na minha pregação. Nós estamos estudando Apocalipse e até agora Deus não me deixa entrar no capítulo 5. Então, semana passada a gente pregou sobre o Evangelho. Fui embora muito triste da igreja, semana passada. Senti que muitas pessoas resistiram à voz do Espírito Santo. Ouviram, mas não quiseram dar o braço a torcer. Mas quem convence é o Espírito, não sou eu. Então, eu só estou abrindo meu coração para vocês, mas que Deus possa fazer uma grande obra e que, ouvindo hoje a voz do Senhor nosso Deus, você não endureça o seu coração. Amém? Como fizeram lá no deserto, na prevaricação das águas de Meribá. Amém? Vamos lá, Daniel capítulo 10, versículo 1. No ano terceiro do rei Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome chama Beltesazar. A palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada, e entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Eu já falei aqui num culto de quarta e vou falar de novo. A igreja brasileira precisa aprender a chorar. O Exército de Salvação, comandado por William Booth, mandou uns jovens para um país, para uma cidade, e eles pregaram lá durante anos, não tinha nenhuma salvação. Eles usavam todas as estratégias que tinha de evangelismo, não tinha jeito que ali. Pregava, as pessoas não eram salvas, e eles mandaram uma carta desesperada: já fizemos de tudo, ninguém aqui quer Jesus. E o William Booth respondeu para eles com uma carta dizendo assim: vocês já experimentaram chorar? Então comece a chorar, porque não tem mais o que fazer. E depois que eles começaram a chorar por aquelas vidas, por aquilo que estava acontecendo, Deus derramou um dos maiores avivamentos naquele lugar, com milhares e milhares de salvação de almas naquele lugar. Então nós precisamos aprender a chorar. Daniel estava triste durante 3 semanas completas. Versículo 3. Manjar desejável não comi. Está tratando de jejum aqui. Talvez não de um jejum intermitente, né, de ficar sem comer só na água, mas um jejum de posso comer isso, não posso comer aquilo. Ele não comeu comida desejável. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Tem gente que acha que o jejum de Daniel é 21 dias. Nós fizemos o jejum de Daniel, né? Quem fala, pastor, o jejum de Daniel é 21 dias. Daniel fez o jejum de 21 dias. Porque Deus respondeu em 21 dias. Então, qual que é o jejum de Daniel? É jejuar até Deus responder. E vamos ver o que acontece aqui na palavra. Ele fala assim: no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hedekel. Levantei os meus olhos, olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. O seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago. Os seus olhos como tochas de fogo. E os seus braços e os seus pés como cor de um bronze reluzente. As vozes das suas palavras como voz de uma multidão. Quem que ele vê no final do jejum que ele tem das 3 semanas? Vocês já leram isso, que a gente está estudando Apocalipse no domingo. Ele vê o próprio Cristo glorificado. É o mesmo. Depois de um tempo de jejum, de choro, ele contempla Cristo. Olhos de fogo, corpo como um latão reluzente. Eu acho maravilhoso como a Bíblia ela é muito conectada uma coisa na outra. O versículo 7. Só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Então, irmãos, existe, aqui na história a gente vê que tem pessoas que vão visualizar, vão ter visões do Cristo
por conta da sua devoção e seu temor ao Senhor, e sua entrega, sua busca. E tem pessoas que não, que vão apenas correr, que não vão entender, que não, sabe? Então, existem pessoas que vão conseguir enxergar, existem pessoas que não vão enxergar. Existem pessoas que estão cegas e também não querem ver. Mas existem pessoas que estão cegas, mas querem enxergar a todo custo, por isso que andam tristes. Por isso que andam angustiadas com a vida que elas têm levado diante do Senhor. E no versículo 8 fala assim: fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se em minha formosura em desmaio, eu não retive força alguma. Imagine durante 21 dias, ele se humilhando diante de Deus, não comendo coisa desejável, não comendo carne, não tomando vinho, não comendo nada, sabe, um jejum mesmo que doeu na carne dele, mas em constante oração. E quando ele tem essa visão, ele desmaia. É a mesma coisa, Amadeusão, que João faz, não é? Quando ele vê Jesus glorificado, ele cai como morto. Ele cai como morto. E, contudo, versículo 9, ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. Ele caiu com o rosto em terra e capotou. No versículo 8, já temos uma outra reflexão para nossos dias. Depois eu vou resumir tudo. Mas qual foi a última vez que você buscou o Senhor de todas as suas forças, até não ter mais nada para entregar, até você falar assim: eu estou exausto de tanto que eu passei tempo com Deus, eu não estou aguentando mais ler esse livro, meditar nele, porque eu estou cansado? Ou será que é sempre devocional do celular, uma palavra do dia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Senhor é seu pastor, tal, nada vai te faltar, confie nele. Pronto, já li minha palavra do dia. Legal fazer devocional, legal ler trechos das Escrituras. Mas isso surgiu, sabe por quê? Porque nós deixamos de ser cristãos genuínos, fervorosos, do jeito que era para a gente ser mesmo. Aí ele fala aqui no versículo 8, olha o versículo 8. Fiquei só e vi essa grande visão, não ficou em mim força nenhuma, transmudou-se em mim a minha formosura, em desmaio, eu não retive força alguma. Está aqui um homem que buscou o Senhor com tudo que tinha. Porque a regra é sempre essa. Daniel orava 3 vezes ao dia. Era um homem de extrema oração. Mas todo mundo que se entrega a Deus em oração, todo mundo que se entrega de fato a Deus, vai sentir no seu coração um desejo de mais. Vai sentir no seu coração uma angústia por mais. Vai sentir uma fome, uma sede por mais. Mas todo mundo que leva de boa e não tem fome, não tem sede de Deus, vai sempre achar que qualquer coisa a mais que faz pelo Senhor é muito. Vai achar que, nossa, jejum, nossa, uma vigília. Ir no monte das 10 às 11 da noite, ai, que canseira, nossa, muita coisa. É porque eles não entenderam, não tiveram contato com aquilo que você teve contato. Se você é essa pessoa e quer ser essa pessoa que busca o Senhor, como Daniel. Versículo 10. Eis que uma mão me tocou e fez que eu me movesse sobre meus joelhos. Ou seja, levantou ele ali. E sobre as palmas das minhas mãos. Então, ele está deitado, com o rosto em terra, desmaiado, adormecido, sem força, e uma mão pega ele e vai colocando ele de pé de novo, e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que eu vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, não é isso? Porque eis que eu te sou enviado, e falando ele comigo, essa palavra, eu estava tremendo. Irmãos, eu quero dar um alerta para a igreja. A internet deu voz aos idiotas. Deu voz aos inteligentes também. Mas deu voz a muita gente que não liga para nada. A gente está vendo nas nossas mídias ultimamente aquela zoeirinha, né, daquele menino. Coitado desse menino, irmãos. 15 anos. Claro que ele é pecador também. De repente ele tem culpa no cartório também, que eu também não vou passar a mão na cabeça dele, mas os pais lucram em cima dele, pastores, o mercado gospel lucra em cima dele, que ele vai nas igrejas, revela as coisas,
e todo mundo gosta, e paga o cachê dele. Então, assim, é por causa do falso evangelho, por causa das falsas igrejas, por causa dos falsos pastores, que meninos como esse têm a sua adolescência roubada. Por quê? Porque os pastores viram nele alguém que podia dar recurso. Como fizeram com aquela mulher que tinha espírito de adivinhação. E há muita gente, irmão, de falar, muita gente que está revelando aí, revela tal coisa, tem espírito de adivinhação, não é Deus, é o diabo que revela para ela. E nós estamos na zoeirinha, molecada, né? The King, The Power, não sei o quê. Só que você tem que tomar cuidado, irmãos. Porque numa dessas você está brincando com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é brincadeira, não é coleguinha nossa. Irmãos, eu fiquei ouvindo uns vídeos assim, eu fiquei dando risada, depois o Espírito Santo me repreendeu. Isso aí pode atrasar a pessoa. Às vezes a gente fala em línguas aqui. Eu estava ouvindo o Gabrielzinho, estava tocando e falando em línguas. Cheio do Espírito Santo. E podemos ensinar as crianças, os meninos aqui da nossa igreja, ou as pessoas que estão chegando agora, que isso é uma palhaçada, que isso é brincadeira. E não é, irmãos. Um dos dons do Espírito Santo, lá em 1 Coríntios 12, é falar em outras línguas. É um orgulho para mim dizer que eu falo em outras línguas. É para mim um motivo de grande alegria saber que eu posso ir no monte e eu fico horas orando em línguas. Porque nós cremos no poder do Espírito Santo, nos dons que Ele nos deu. E a gente vê aqui que ele estava tremendo. Por que eu falei disso? Porque, irmãos, às vezes a gente julga a manifestação. E nós devemos julgar o fruto. A pessoa caiu no chão. Pode ser Deus, pode não ser Deus. A pessoa tremeu. Pode ser Deus, pode não ser Deus. A pessoa chorou, pode ser Deus, pode não. A pessoa deu risadinha. Alguém já viu cristão que está no Espírito Santo e começa a gargalhar e dar risada? Eu já vi, já aconteceu comigo. Para quem não sabe, lá em 94, ia pessoas para se matar lá em Toronto, mas chegava lá e era tomado uma alegria indizível e começava a dar risada na presença de Deus. Mas o que nós vamos julgar é o fruto, é o que acontece depois. Irmãos, se o monte tremia, dava terremoto quando Deus desceu naquele monte Sinai, você acha que o seu corpo, quando ele se derrama de forma poderosa, não vai acontecer nada? Então nós não devemos julgar as manifestações, nós devemos julgar o fruto que acontece pós-manifestação. Se a pessoa fala em línguas e depois parou de falar mal da irmã. Se a pessoa caiu no chão e depois se levantou sendo um novo homem, uma nova mulher, querendo lutar contra os seus pecados, querendo vencer. Porque o que descredibilizou os dons na igreja foi porque as pessoas eram usadas com os dons, mas continuavam com o caráter podre. E Daniel, aqui recebendo a visão, ele está, versículo 11, última palavra aí, eu estava tremendo. Então me disse, não temas. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Desde o primeiro dia que ele falou assim, eu quero conhecer os planos de Deus. Eu quero conhecer os desígnios de Deus. O primeiro dia que ele falou, eu desejo isso. O que aconteceu? Deus já tinha escutado e já decidiu responder ele. Mas ele explica porque demorou 3 semanas, ele explica porque demorou tanto tempo para ele ter essa resposta, Rua. E aqui nós temos o primeiro exemplo de batalha espiritual na Bíblia. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim. 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Aonde os demônios, os principados, as potestades, onde elas estão agora? Nas regiões celestiais, João, certinho.
Elas não estão na terra. Elas estão nas regiões celestiais. Eu gosto da definição que o Junião uma vez deu aqui na igreja, eu concordei muito, que existe o céu, o universo, né, as galáxias, as estrelas, existe as regiões celestiais, que é onde é o mundo espiritual, onde tem literalmente acontecendo agora uma guerra. Eu estou pregando isso, mas você está tendo uma guerra no mundo espiritual para roubar a palavra do teu coração. Está tendo uma guerra espiritual para que o mundo fique cada vez mais anticristão. Uma batalha espiritual mesmo. Guerra. E existe o céu de Deus, que a gente chama de terceiro céu. Vocês lembram? Paulo subia ao terceiro céu, é onde Deus habita, é onde Deus resolveu criar para a sua glória. Irmãos, quando você entra e fecha a porta do seu quarto e vai orar, ou vai no monte, ou vai, sei lá, na igreja, 7 horas da manhã, todo dia, né, Márcia? Segunda a sábado, das 7 às 9 da manhã, nós temos oração e consagração aqui na igreja. Todo dia. Você está convidado para vir orar com a gente, nosso círculo de oração. E diga-se de passagem, é o lugar menos frequentado da nossa igreja. Que é uma vergonha para nós também. Pastor, mas tem gente que trabalha, mas tem muita gente que não trabalha e também não vem. Pastor, mas eu trabalho, posso vir 5 horas da manhã? Pode, te dou a chave. Venha. Aumenta esse círculo aí. Já vou chegar no ponto que eu quero chegar. Então, quantos dias demorou? Primeiro, eu entrei, fechei a porta e comecei a falar: Deus, por favor, eu preciso de Ti. Eu estou buscando Tua face. As coisas não estão legal. Eu falei com Deus. Quem crê que Deus já escutou? Sim, Deus já viu. Mas existem situações que as nossas orações são resistidas, não de chegar. Chega na hora. Se você tem um coração diante de Deus. Porque senão, você vive em pecado, longe. A Bíblia fala que Deus não, Ele encobre o rosto de você, não quer ouvir sua oração. Se você vive no pecado, se você não quer se arrepender. Mas demorou 21 dias para a resposta chegar em Daniel. Porque quando o anjo vai trazer essa revelação para ele, um tal de príncipe da Pérsia fica resistindo a ele. Eles ficam literalmente brigando e não deixa o anjo trazer a revelação. Por isso nós não devemos brincar, irmãos. Brincar com a nossa vida com Deus, porque você, querendo ou não, a realidade espiritual, ela é real. Ela existe. Quem aqui estava semana passada no culto, aqui no domingo? Quem percebeu, parecia que tinha um clima de guerra aqui na igreja. Parecia que estava algo pesado. Porque é guerra, irmãos. Você que quer um evangelho confortável, eu jamais vi alguém em uma guerra estar confortável. Eu jamais vi alguém numa guerra ter um monte de alimento. O Senhor nos sustenta, irmãos. Mas guerra é guerra. Está tendo uma guerra, 21 dias ela demora. Versículo 14. Agora eu vim para te fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias. Porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, eu abaixei meu rosto e fiquei mudo. Irmãos, se você ler o livro de Daniel, terminar de ler esse texto, tem várias profecias sobre o final dos tempos, inclusive profecias do que ia acontecer com o reino da Pérsia, depois o que ia acontecer com o reino que viesse depois do reino da Pérsia, depois sobre o Império Romano. Inclusive, Daniel profetiza que o Messias ia vir e ia morrer.
Mas por que Deus entrega para Daniel isso e não para outros? Ele entregou para Ezequiel muita revelação, mas para Daniel ele quis entregar sobre o final dos tempos, coisas futuras, coisas muito específicas. E aí que está um segredo, irmãos, que nós temos que não podemos ignorar. E nós temos ignorado. Nós deixamos de acreditar que a nossa vida como cristão é uma vida de guerra, de batalha. Os brasileiros têm muitos talentos e um deles é que nós somos receptivos. Nós somos um povo de festa, nós somos um povo que gosta de ajudar os outros, de falar o endereço, onde está, onde não está. Nós somos um povo de abraço fácil, de sorriso fácil, não é verdade? Mas tem um defeito nosso, que vem junto com o povo brasileiro. Nós somos um povo demasiado pacífico. A gente prefere ser feliz do que ter razão, não é isso? A gente prefere não brigar, porque se brigar vai dar conflito e vai dar muito ruim. A gente prefere ter políticos que roubam, corruptos, que desviam verbas, que fazem um monte de atrocidade. Mas a gente também não faz muita coisa diferente. A gente prefere não ir para a guerra. A gente não é um país de muita guerra. A gente prefere diplomacia. Inclusive na nossa Constituição está escrito que nós não entramos em guerra nunca. Na nossa Constituição está escrito que nós somos o país da diplomacia. Nós somos diplomáticos. Se eu ler lá a Constituição de 88, está escrito lá. País do Brasil não entra em guerra. Ele conversa. E eu acho que nós temos que aprender com outros povos. Tem povos, irmãos. Na Alemanha, se eu não me engano, nos anos 90, subiram 10 centavos o preço de alguma coisa lá que para eles era inadmissível. Todo mundo foi para as avenidas da cidade, levou o carro, desligou o carro, deixou o carro lá e foi embora pé para casa para protestar. No outro dia, baixaram o preço de novo. Não estou dizendo aqui apoiando a gente ir para a rua, a gente ficar no quartel, batendo palma, intervenção militar, não é isso. Eu estou falando de outro tipo de guerra. Eu estou falando que a gente não luta mais espiritualmente. Que a principal arma e poder que Deus deu para você depois que você nasceu de novo é que você pregasse o evangelho no poder do Espírito. E para pregar o evangelho no poder, por isso que a igreja é tão infrutífera, ela é tão fraca, e para ela salvar almas, ela precisa ficar mentindo para as pessoas. Salvar almas não, né? Reunir pessoas. Ela precisa ficar falando, venha para receber seu milagre, venha para receber sua prosperidade, venha para receber isso ou aquilo. Porque como ela não gosta de lutar de joelhos, ela prefere criar mecanismos para as pessoas virem para o culto. Nós não somos mais um povo que batalha em oração. Nós somos um povo das orações simples e fáceis. Nós somos um povo de vou orando para o meu trabalho e volto orando do meu trabalho, mas eu não entro e fecho a porta do meu quarto e passo um tempo com Deus no meu secreto mais. Glória a Deus se você vai orando para o seu trabalho e volta orando para o seu trabalho, mas Deus exige muito mais de nós nessa guerra. Nós somos um povo que não levanta mais de madrugada para orar. Nós somos um povo que a gente sempre fica segurando para se esforçar nas coisas de Deus. Eu fiz aquela pergunta umas semanas atrás, se você cuidasse da sua vida pessoal, do jeito que você cuida da sua vida espiritual, como sua vida pessoal estaria hoje? E muitas pessoas disseram para mim, pastor, eu estaria mendigando. Pastor, eu não estaria nada. Porque não cuidam da sua vida espiritual. Não se deleitam nesse livro. Nós não temos mais essa mesma garra de Daniel de lutar em oração. Como fez David Brainerd, um jovem de 29, morreu com 29 anos. Com 27 anos ele está no meio de uma floresta e ele ora 4 dias seguidos de joelhos, pedindo, Deus, salva os índios pele vermelhas.
Esses índios pele vermelhas, eles comiam uma casca de banana, se eu não me engano, é de banana ou de um outro fruto, e eles cuspiam no lugar, e depois de alguns meses aquilo fermentava de um jeito, e quando eles iam tomar nas festas, eles eram possessos por demônios, eram festas de orgias, de demônios. Mas David Brainerd suou 4 dias, vendo tudo aquilo, orando, num tempo que os índios matavam o homem branco. E orando, e quando ele prega com poder, e os índios são salvos de maneira, de uma maneira avassaladora. Os índios choram na presença de Deus. O tradutor do David Brainerd, bêbado, traduziu o evangelho para eles, e milhares de índios foram salvos por esse homem. Esse jovem recebe a notícia que está com tuberculose. Naquela época não é como hoje, que tudo dá para tratar. E falou para ele, se você descansar e voltar para a tua casa, viver uma vida normal, se cuidando, você vai viver mais uns 10 anos. E ele fala assim, mas eu prefiro viver menos tempo, mas continuar a minha missão de pregar para os índios no meio das florestas, ensopadas, nos pântanos. E ele vive mais 2 anos, 29 anos ele morre. Ele tinha já um casamento marcado com uma moça chamada Susana Edwards, filha do Jonathan Edwards, o maior pregador das colônias americanas na época. E ele abre mão do casamento. Ele fala, eu preciso viver para o meu noivo. E ele vai e continua pregando o evangelho. Para nós essas coisas são loucura. A gente vê os jovens falando que Jesus volte depois que eu casar. Você não sabe o que é encontrar com Jesus, então? Você não teve noção disso ainda? Você não teve noção do que é encontrar com Cristo? E ele vai, e falta para nós a garra, irmãos, que tinha, a prioridade que tinha George Miller, que era um homem de extrema oração. Com 60 e poucos anos, Deus fala para ele, pare de estudar teologia, agora você só vai ler a Bíblia e orar. E ele para de estudar teologia e passa, e dos 60 e poucos anos até a época que ele morre, se eu não me engano, com 90 anos. O George Miller chega a ler a Bíblia 200 vezes ainda, irmãos. Mais 200 vezes. Nós nos contentamos, e olha lá ainda, né? Que tem gente que não lê a Bíblia nunca. Leitura anual da Bíblia. Glória a Deus se você está lendo leitura anual da Bíblia. E se você não está lendo nada na Bíblia, começa hoje esse desejo. Mas falta para a gente prioridade, irmãos. As redes sociais vão mostrar para a gente que tudo que, no final dos tempos, no juízo, que nosso problema nunca foi tempo. Nosso problema foi que a gente não amava a Deus, a gente não brigava por Deus, a gente não suava a camisa por causa de Jesus. Irmãos, ele passa 21 dias orando e tem demônios segurando essa oração. Irmãos, nós precisamos ser um povo que fala assim, nós precisamos brigar um pouquinho mais. Há um relato que a rainha da Inglaterra chegou nos aposentos de George Miller. A rainha está aí, veio te ver. E ele respondeu o quê, Juan? Ele estava orando naquele momento. Diga para ela que agora estou falando com o rei dos reis, não posso atender. Mandou a rainha embora, irmãos. Estou falando com o rei dos reis. Quantos de nós, qualquer visita, qualquer pessoa, qualquer ligação, qualquer coisa te afasta da sua vida com Deus, você não entende que você está falando com um rei. É porque nós tratamos muito Deus dos anos 2000 para cá como nosso coleguinha, como nosso amiguinho. Ele é o nosso amigo, o nosso consolador. Ele é o amor da nossa vida, mas Ele ainda é o Rei, o Senhor da glória. O que nos falta hoje é prioridade. O que nos falta hoje é entender que é uma guerra. E sabe o que o diabo tem falado para vocês? Ele tem mantido uma falsa estabilidade. A Bíblia fala sobre isso, dizendo a paz e segurança, de repente virá repentina destruição. O seu inimigo não quer que você saiba que você está em guerra, porque se você souber, você vai lutar. Você vai fazer alguma coisa, então ele dá para você uma sensação de falsa paz. Mas ele está invadindo o seu país. Ele está minando as suas forças, está minando a sua vida, está destruindo sua casa, está te fazendo cair em pecados cada vez maior.
O Leonard Ravenhill fala muito sobre isso. Ele fala assim: quem deixa de orar peca, mas quem continua em oração deixa de pecar. Sabe aquele pecado que você ainda não conseguiu vencer? Será que porque você não perseverou o suficiente em amar a Deus, em buscar a Deus, até que Ele seja encontrado por você? Em 2 Crônicas 7,14 diz isso: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Estava na junta, sexta-feira, falei que nós precisávamos ser mais humilhado. Quase todas as irmãs ficou de cabelo em pé. Não, não é bem assim, então preciso ser humilhado? Precisa ser exposto, precisa, porque está muito orgulhoso. Jesus experimentou uma humilhação naquela cruz, e nós não temos nos humilhado mais. Nós estamos andando assim. Nós precisamos ser quebrados. Irmãos, nós precisamos urgente entender a guerra e lutar ela. Se eu fizer um quiz aqui, quanto tempo cada um aqui passa, minutos por dia em oração? Não vou fazer, mas pode ser que a gente caia para trás. Pode ser que a gente caia para trás. Caia de costa. Pode ser que se a gente fizer uma média aqui, não vai dar 5 minutos. Porque tem muita gente que nem ora, passa semanas sem orar. E deixa eu te falar uma coisa: um dia que você passou sem orar, um dia que você passou sem ler a Bíblia, você viveu o ateísmo na prática, você viveu como se Deus não existisse. Você acredita em Deus, mas você viveu como se Ele não existisse, é ateu também. Irmãos, o final dos tempos está se aproximando, irmãos. A profecia falava que a terra de Israel ia ser habitada, ia ser murada, ia voltar gente de todos os povos para lá, e até o ano de 1940, isso era impossível. Os judeus estavam sendo dizimados na Europa, mais de 6 milhões de mortos pelo regime nazista. Isso era impossível. A terra que hoje está Israel era um pasto, era um deserto. Mas Deus cumpriu o que Ele falou em Ezequiel. Hoje é um país, hoje tem muro, hoje tem exército, hoje tem presidente, hoje tem constituição, hoje tem população. E Ele falou que um dia essa terra ia ficar borbulhando em guerra antes do fim. Antes do fim, irmãos, tem algumas coisas para acontecer, mas vai acontecer. O tempo está se aproximando. E como você tem vivido sua vida? Irmãos, quem é que percebe quando você ora, já começa imediatamente uma batalha espiritual? Acontece umas coisas loucas quando você começa a orar, a jejuar. Nós percebemos isso. E pode perceber também que todo o avivamento da história, o que as pessoas falam? Azusa, País de Gales, era como se estivesse os céus abertos. Os céus não estão abertos, irmãos. Por isso nós precisamos batalhar em oração para que essa barreira seja furada e a resposta venha. Por isso que nós não podemos mais, por isso que a vida de Jesus, ela é um exemplo para nós. A todo momento você vê, e Jesus se retirava para um lugar para orar. E Jesus largava a multidão lá e ia orar. E Jesus deixava os discípulos lá brigando e ia orar. E Jesus cantava um hino e subia com os discípulos para orar. E essa era a vida da igreja de Atos também. Eles perseveravam na oração, no partir do pão, na comunhão, na doutrina dos apóstolos. Qual que é o sentimento do avivamento? Os céus estão abertos. E todo avivamento da história começa com um grupo de pessoas falando: não queremos mais pouquinho de Deus, queremos mais de Deus. Todo avivamento da história começa, a Gales começou com um grupo de jovens dizendo: Deus, nos quebre no meio, nos faça sua propriedade, nos jogue no chão. E aí um jovem de 19 anos incendeia um país todo, com zelo. Não como esses pregadores mirim que querem aparecer, com zelo de ele chegar no ambiente, está tendo oração, e ele falar assim: não vou pregar hoje, vamos só deixar o Espírito Santo fazer. Que ele não queria subir no lugar onde o Espírito Santo estava. Não queria se aparecer.
Por que não temos céus abertos em muitas situações? Por que qualquer mínima gotinha do Espírito a mais na igreja, nós já falamos, que tremendo. Porque nós estamos acostumados com muito pouco. Estamos acostumados com muito pouco. Eu lembro, no dia do batismo do Jailton, foi um dia que eu senti muita presença real de Deus aqui na igreja. Não sei se o Douglas lembra. Cadê o Douglas? Não sei se o Douglas lembra disso. Douglas, tá aí. Douglas. Você lembra, Douglas? Começamos a chorar aqui, o culto tinha acabado já, mas foi um negócio tremendo. Irmãos, eu tenho saudade disso, irmãos. Eu tenho saudade disso. Eu quero mais, irmãos. Eu tenho saudade das doideiras que quem é dessa época lembra. Que nós não queríamos saber se tem almoço, nós queríamos Deus. Os jovens não queriam saber se vai ter futebol, vai ter piscina. Não, nós queremos o Espírito Santo. É isso que Deus quer fazer. O acampamento também foi algo tremendo. Deus fez coisas tremendas no acampamento. Mas se nós voltamos para o nosso dia a dia e não lutamos, fica do mesmo jeito. Nós precisamos voltar a lutar. Nós precisamos voltar a não só falar com Deus, nós precisamos passar a chorar diante de Deus, a agonizar diante de Deus, a entrar no nosso secreto e só sair quando Deus falar que pode sair. O próprio George Miller, irmãos, você não tem ideia do tamanho tanto de provisão que esse homem recebia. Ele não fazia arrecadação de dinheiro para os orfanatos que ele tinha. Não tinha gente que arrecadava nada. Era tudo oração. Hoje está sem comida, vamos orar, que Deus falou que era pai dos órfãos. Eles oravam, Deus trazia pão. Eles oravam, Deus mandava alguém trazer comida. Já imaginou, irmãos? Você já imaginou algo desse tipo? Aonde a gente ora sabendo que Deus vai enviar provisão, porque Deus falou que ia enviar. Hoje a gente tem tanta desconfiança que Deus faz ou não faz. A gente tem tanto medo. O diabo coloca medo no nosso coração de pregar o evangelho porque nós não estamos passando tempo suficiente lutando em oração. E a Bíblia fala que vocês vão me buscar e vão me encontrar se vocês me buscarem de todo o coração. De todo o coração. De todo o coração é quando não tem mais nada. Só o desejo de buscar a Ele. É quando não tem. E aí, irmãos, nós vamos viver os sinais que Ele prometeu quando os céus estão abertos. Nós vamos viver provisões que nós não imaginávamos. Nós vamos viver milagres que nós não imaginávamos. Nós vamos viver manifestações do poder de Deus. Os jovens foram orar lá no Hélio, glória a Deus, e que Deus vai trazer muito fruto. Eu sinto que é algo de Deus mesmo, a evangelização daquela escola. Mas vocês precisam, como já estão fazendo, mas mais ainda, pelejar em oração. Porque a salvação não acontece no campo intelectual. A salvação não acontece no campo das ideias. Irmãos, vou ser bem honesto para você. Às vezes a mensagem do evangelho ela é um choque para o intelecto das pessoas. Abandonar tudo, seguir só Jesus, amar só Ele. Muita coisa que está pedindo. Mas isso é o evangelho. E a pessoa só aceita isso se for o Espírito Santo que convencer. No Espírito. Daniel passa 21 dias orando. Então Miguel, um dos primeiros príncipes arcanjos, que o significado do nome Miguel é: não há ninguém como Deus. Na tradição cristã, homens que estudaram sobre isso, com outras fontes, disseram que quando Lúcifer quis rebelar contra o Senhor, ele olha e diz assim: não há ninguém como Deus. E aí que surgiu o nome dele Miguel, que significa não há ninguém como Deus. E ele briga com o príncipe da Pérsia, com o principado, e libera esse anjo para trazer as revelações para Daniel, depois de 21 dias. Mas Daniel brigou. Daniel lutou. Daniel chorou. Daniel jejuou. Irmãos, jejum nosso não pode ser de vez em quando. Jejum para nós tem que ser um estilo de vida, uma cultura. Pastor, mas eu tenho problema de saúde, se eu jejuar muito posso ficar mal. Você vai fazer um jejum de acordo com o seu problema, mas você não está liberado dessa disciplina espiritual. Irmãos, em Daniel capítulo 9, inclusive,
9. Alguém me ajuda? Eu me perdi aqui. É o versículo que diz assim: e o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Está no capítulo 9. Alguém me ajuda com o versículo, por favor. É isso mesmo ou é o 12? Não, é o 12? 11:32. Errei bem, errei a rua, errei o bairro, errei o número da casa. 11:33. 32. Aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Haverá dois tipos de povos, irmãos, no período da grande tribulação, da angústia dos povos, que marcam o fim dos tempos. Um povo que perverte, um povo que está longe de Deus, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. A gente tirou o esforço. A graça é de graça, você não precisa comprar a Deus. Ele te salvou, Ele pagou o preço na cruz. Mas buscar o Senhor de todo o coração exige esforço. E a gente tirou esse daí do nosso... Pastor, mas é duro fazer culto caseiro em casa? Claro que é, esforço, amigo. Mas é duro jejuar? Claro que é. E eu vou falar uma coisa para você que eu senti, depois de ter essa palavra de Deus. A gente fez os 21 dias, mas eu sinto que não é suficiente. Ainda nós não tivemos a resposta que Deus espera. Ainda a gente não teve o que Deus quer que a gente faça. E eu quero conclamar aqui em maio mais um jejum. Mais um jejum. Que a gente possa, em nome de Jesus, jejuar de novo. Falar: Jesus, nós estamos angustiados com o jeito que nós estamos vivendo. Nós queremos mais de Deus. Qual vai ser o foco de jejum? Mais de Deus. Qual vai ser o foco de jejum? Luz na escuridão. Se tiver coisas escondidas, as pessoas vão ter trazido arrependimento para confessar e trazer a luz e ser liberta. Mais de Deus. Mais de Deus. Deus não pode fazer nada se tiver coisa oculta no nosso meio. Ele prefere não fazer desse jeito. Nós precisamos de céus abertos, irmãos. Os céus estão fechados, existe uma batalha espiritual. Eu falei isso para um irmão. Falei: irmão, não querendo orgulhar da nossa comunidade, mas todo dia você está ouvindo o evangelho aqui ser pregado. A batalha espiritual para a pessoa vir nesse culto é gigante. É gigante. É ou não é? Quem sente isso? Fala: puxa, parece difícil de pegar firme, né? Ela é gigante. Porque a todo momento você não vai ouvir alguém massageando o seu ego. Você vai ouvir a mensagem. E você pode ser transformado por ela. E nós precisamos lutar agora contra o diabo. Não na nossa mão, mas no poder de Deus. Com jejum e oração. Pastor, hoje existem demônios interferindo, enfraquecendo as orações, não deixando Deus responder, lutando para interferir em tudo isso? Existe. Aqui está muito claro que as nossas orações sofrem retaliações. Deus escuta na hora, mas a resposta demora para vir. Abre a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Pastor, ô louco, está difícil, então nós vamos buscar mais a Deus. Nós vamos buscar mais o Senhor. Fica comigo só mais um pouquinho. Vou pedir para você não ir no banheiro, não ir beber água. Daqui a pouco tem a ceia. Nós estamos em guerra, irmãos. Em guerra nós não podemos... Aleluia. Versículo 7. 12, 7. Houve batalha... É 12. Versículo 7. Houve batalha no céu. Versículo 7. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Aonde que eles batalhavam, Léo? Nesse lugar aí, que nós ficamos orando e eles ficam lutando. Nas regiões espirituais. E batalhavam o dragão e seus anjos. Então, irmãos, não é os anjos brigando e os diabos só apanhando, não. O diabo também batia. Mas o diabo não prevaleceu.
e nem achou o seu lugar nos céus mais. Não se achou o seu lugar nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, os seus anjos foram lançados com ele. Isso já aconteceu? Não. Hoje o diabo está nas regiões espirituais, celestiais. Mas vai ter um dia, irmãos, que eles vão ser expulsos desse lugar. E nós vamos sentir como se fossem céu aberto no mundo inteiro. Vai ser um negócio assim, avivamento global. Vai ser um negócio assim, tremendo. Pastor, estou com medo, o diabo vai descer para a terra. Não, queridão, fica feliz, porque nós vamos orar e vai ser um negócio assim, ó, papum, 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 papum. Você não está entendendo o como vai estar o seu coração pegando fogo quando os céus estiverem abertos. Mas hoje os céus ainda estão fechados e Deus nos incentiva a batalhar para que eles se abram aqui na nossa igreja. Como? Orando, jejuando, buscando, se santificando, dizendo não ao pecado. Olha o que ele fala aqui. Houve a grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então ele fica lá e fica acusando cada um de nós diante de Deus. É o trabalho dele, é isso que a Bíblia diz. Acusar a gente. Mas glória a Deus por Jesus Cristo, que é o nosso intercessor até hoje, e fica intercedendo por nós, diante do Pai, dia e noite. Glória a Deus por Jesus Cristo. O diabo nos acusa de dia e noite, mas Jesus Cristo nos defende de dia e de noite diante do Pai. Aleluia! Versículo 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Vai chegar um dia, e está próximo já, que eles vão ser derrubados do céu e nós viveremos céus abertos. Mas o diabo vai estar aqui, vai ter perseguição, vai ter isso. Vai. Mas, irmãos, você vai estar muito mais cheio do poder de Deus. Hoje, você é chamado a brigar em oração. Hoje você é chamado a jejuar. E eu quero fazer agora, antes da ceia. E eu quero chamar todos aqui que querem se alistar para esse exército. Que talvez estavam andando como civil. Irmãos, como pessoa, está tudo bem, está tudo caminhando em ordem. Às vezes, você estava aqui, levando numa boa, até vivendo uma vida ali com Deus, mas eu quero te convocar para uma guerra santa. E nós vamos brigar diante de Deus. Vamos ser cheios do poder do Espírito. Vamos conhecer mais a Deus. Vamos fazer proezas no nome do Senhor. Já e agora. Eu quero chamar a gente para mais um jejum. E esse mês, irmãos, nós vamos buscar por mais de Deus. Você vai orar, vai ler a palavra. A gente vai ler esse mês, quem puder. Você vai ler o quanto você conseguir até o final do mês. E a gente não vai entregar o jejum no último domingo. A gente vai ver na próxima ceia. Vai dar um mês. Na próxima ceia nós vamos ver se Deus quer que a gente entregue. Se a gente já recebeu resposta. Porque eu nem sei o que Ele quer responder. Mas Ele quer entregar coisas para a igreja. E Ele ainda não entregou. Tem coisas que Ele precisa mostrar para nós. Ele ainda não mostrou. E nós vamos jejuar até mês que vem. Em oração. E vamos ler as cartas paulinas. De Romanos até Filemão. Vamos ler. Vamos aprender mais de Deus. E vamos jejuar. Pastor, o que eu jejuo? Você vai ver. Café da manhã, almoço, janta. Vou cortar distração. Corta a distração. Pastor, mas eu trabalho com a minha rede social. Então você vai diminuir, bem diminuído. Filmes, séries. Se não quiser cortar, mas diminua bem. Eu gosto de assistir o time de futebol meu, tal. Se você quiser cortar isso, corta. Tem que ser algo, é guerra, irmãos. Eu quero chamar você para se alistar nessa guerra.
para chorar como Daniel chorou, até que Deus responda. E quem quiser entrar nesse jejum junto comigo, é um jejum coletivo da igreja. Queria que você viesse aqui à frente, nós vamos juntos. Eu já vou me colocar aqui, eu quero entrar nisso.